está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
Graça e paz, nós vamos compartilhar com você hoje a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 9. Diz assim, Filipenses 2, do 5 ao 9. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. O título desta mensagem é esvaziar-se para obedecer. Esvaziar-se para obedecer. Esse texto diz que Jesus ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Para isso, ele precisou esvaziar-se de si mesmo. O que vem a ser isso? Existe uma palavra no grego chamada kenosis. Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, eu não sou bom de grego, né? Kenosis. Mas é essa palavra aqui, kenosis, né? Essa palavra fala sobre o esvaziamento da pessoa, do ser. Então, Jesus, o apóstolo Paulo diz que ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. O esvaziamento, o autoesvaziamento, não significa que você vai perder a sua identidade, mas você vai subjugar, ou seja, você vai suprimir os seus desejos, você vai deixar de fazer as suas vontades em benefício de outros, de outrem, né, de outra pessoa. Jesus, ele sendo Deus, ele tomou forma de homem, ou, numa linguagem mais simples seria, ele desceu do seu lugar, do seu pedestal, e se nivelou ao homem, e mais, ele desceu mais, no nível mais baixo do ser humano. Essa foi a forma de obediência de Cristo. E por que ele fez isso? Para que nós fôssemos salvos. A cruz de Cristo, que foi a causa da sua morte, ela era uma morte muito humilhante, muito sofrida, era um castigo muito grande, mas ela era uma morte também maldita. A pessoa que era colocada numa cruz, ela era maldita. Então Jesus se fez maldito, ele se humilhou, ele foi torturado. Para quê? Para se colocar no nosso lugar, em obediência ao plano de salvação de Deus para o homem. Isso significa que o apóstolo Paulo inicia este texto dizendo o seguinte, a leitura que nós começamos aqui, diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, o exemplo de obediência a Deus que nós precisamos ter é o exemplo de Cristo, que está acima
do meu pastor, está acima do meu irmão, aquele irmão que é exemplo, que está acima de qualquer pessoa. A minha obediência a Deus, ela deve ter como parâmetro a obediência de Cristo. E a obediência de Cristo, ela foi extrema ao ponto de levá-lo à morte. Então ele se entrega a essa obediência a ponto de morrer por ela. Então ele se esvazia da sua deidade, né, da sua condição divina, que ele era Deus. Ele se iguala ao homem, ele se coloca no lugar do homem e ele tem essa experiência humana. E a experiência mais terrível, que é a experiência da humilhação, a experiência do sacrifício, da morte por violência, por injustiça e por maldição. Tudo isso que Jesus absorve, tudo isso é a nossa condição, é a condição humana diante de Deus. E ele então, para obedecer o propósito de Deus, que Deus precisava nos salvar, e a única forma de nos salvar era que alguém morresse por nós, mas teria que ser alguém justo, sem pecado, e a única pessoa que poderia fazer isso era o próprio Deus, e ele então toma a forma de homem, na pessoa de Jesus Cristo, e obedece todos esses requisitos e vai até a morte. Ele se humilha, né? Ele se esvazia. Então, eu e você, nós precisamos de nos esvaziar de nós mesmos, dos nossos desejos, do nosso orgulho, para agradar a Deus. E a única forma de fazer isso é obedecendo o Evangelho de Jesus Cristo, que é os ensinamentos de Cristo. E o maior deles é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando eu falo em obediência a Deus, eu tenho que pensar nisso. A minha obediência não deve ser uma obediência que mata, que exige do outro, mas uma obediência que eu esteja disposto a morrer por ela e não matar por ela. Porque muitas vezes a gente pensa em fazer justiça levando até as últimas consequências, ou seja, eu sou capaz de matar para fazer justiça. E Jesus ensina o contrário. Eu estou disposto a morrer para fazer justiça, para obedecer. Então, quando eu estou disposto a morrer por outro, eu estou demonstrando o meu amor por ele, que eu prefiro morrer para que ele seja beneficiado, do que matar para eu ser beneficiado. E os dias que nós estamos vivendo são dias violentos, são dias que a gente vê tanta coisa que muitas vezes, quem nunca teve vontade ou não pensou assim, que vontade de matar aquela pessoa. Quando você vê uma notícia na televisão, você às vezes pensa dessa forma, mas essa não é a forma que Deus nos mostrou como nós devemos proceder. A nossa obediência a Deus deve nos levar à renúncia, ao esvaziamento. E se eu disser para você que isso é fácil, que eu sou bom nisso, que eu consigo fazer isso, né? Eu estaria mentindo. Porque é um sacrifício. Olha bem, além de Jesus se transformar, de tomar a forma de homem, ele ainda toma a forma de servo. Que o servo,
está abaixo do homem. Por quê? O servo obedece o outro homem. Nós gostamos de mandar nos outros, não gostamos de obedecer os outros. Então Jesus, ele se coloca na posição de servo, não na posição de senhor. Ele inverte os papéis para nos mostrar como é que se obedece a Deus. Então a nossa obediência a Deus deve ser assim, que o nosso sentimento, a nossa forma de pensar seja a mesma de Cristo, de esvaziar-se de mim mesmo, esvaziar do meu eu, do meu orgulho, do meu ego, e me colocar na posição do outro para tentar sentir o que o outro sente. Tentar sentir o que aquelas pessoas que estão perdendo os seus parentes com a epidemia, sofrimento, famílias que têm perdido 2, 3 pessoas em questão de dias, me colocar no lugar daquela pessoa que está preso, mesmo que ele tenha cometido o pior delito. Me colocar no lugar dos parentes daquela pessoa que cometeu um crime. Me colocar no lugar daquele que está no hospital e que está desenganado. Me colocar no lugar daquele que está pensando no suicídio porque ele está devendo, aquele que perdeu o emprego. Me colocar no lugar dele. Esvaziar-se de mim mesmo. Não fazer julgamentos precipitados, mas tentar me colocar no lugar do outro. Então esse é o ensinamento, é o exemplo que Paulo nos leva a pensar, a viver, né? E olha que essa igreja que ele escreve essa carta, a igreja de Filipos, é a igreja dos sonhos de todo pastor, é a igreja dos sonhos de todo cristão, que todo cristão queria fazer parte dessa igreja. É uma igreja que recebe os maiores elogios do apóstolo Paulo, uma igreja alegre na questão espiritual. Essa carta, ela tem como assunto principal Jesus Cristo. Ela não tem outro tipo de conselho. Ela tem como assunto principal Jesus Cristo. E aí Paulo então mostra, né, como Cristo agiu e nós devemos seguir esse exemplo. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que esvaziou-se de si mesmo, tomou forma de homem e humilhou-se ao ponto de ser um servo, de se colocar no lugar de servo, e foi até a morte para obedecer o projeto, para obedecer o plano de Deus. Amém? Então, que nós possamos pensar nisso, que nós possamos tentar praticar isso, porque se nós fizermos isso, nós estamos salvos, estamos fazendo a vontade de Deus. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Guarde essa palavra no teu coração, esteja orando por nós e que a bênção do Senhor esteja sobre você, em nome de Jesus. Fique na paz.